Bom dia! Bom dia! Hoje, De Olho no Mundo é especial. Falaremos sobre a África, um continente de contrastes. Alguns países relativamente desenvolvidos dividem com diversas nações totalmente miseráveis, na qual a população sucumbe à fome, diversas doenças tropicais e, recentemente, ao vírus da AIDS. Além disso, os conflitos étnicos ajudam a reduzir a expectativa de vida do povo africano. Como você pode perceber, a África tem seus altos e baixos. E para começar o nosso programa, vamos até a Floresta do Congo com a repórter Bruna Pérez para falar um pouco da geografia desse continente. A África ocupa o terceiro lugar em extensão no planeta Terra e o clima é predominantemente quente, tropical e equatorial, mas na extremidade do continente ele é temperado. A pluviosidade da África é bastante desigual, sendo a principal responsável pelas grandes diferenças entre as paisagens africanas. Na porção equatorial, onde as chuvas são abundantes o ano inteiro, há florestas densas, diversificadas e sempre verdes, como as florestas do Congo e da Libéria. À medida que avançam para regiões mais secas, ao norte e ao sul, essas florestas vão perdendo a densidade e se transformam em savanas, que constituem o tipo de vegetação mais abundante no continente. As estepes aparecem entre as savanas e os desertos. Nos desertos pode eventualmente haver oásis. Nos extremos do continente há vegetação mediterrânea. Na África podemos encontrar 4 grandes e importantes desertos: o da Líbia, da Namíbia, o Kalahari e o maior deserto do mundo, o Saara. Apesar de possuir relativamente poucos rios, o continente africano tem o segundo rio mais extenso do mundo, o rio Nilo. Menos extensos, mas igualmente relevantes, existem também o rio Congo e o rio Níger. A África possui lagos extensos e profundos, de origem tectônica e vulcânica, a maioria situada no leste do continente, como o Lago Vitória. Milhares de pequenos lagos da região têm água contaminada por sais e ácidos provenientes dos vulcões, o que inviabiliza seu uso pela população. Os terrenos do continente são bem antigos e marcados por longos planaltos. Esses velhos planaltos aparecem circundados por conjuntos montanhosos de origem mais recente, como a cadeia do Atlas, no Maghrebe, e a cadeia do Cabo, na África do Sul. O lado oriental da África, caracterizado pelos vales ao longo da Grande Fenda, sofre os efeitos de constantes movimentos da crosta terrestre. Nessa região existem inúmeros vulcões, ativos e extintos. A população da África é de mais de 800 milhões de habitantes, distribuídos em 54 países. No continente falam-se mais de 1000 línguas diferentes. As religiões mais difundidas são o cristianismo e o islamismo, além de religiões animistas ou locais. Bruna Pérez, direto da Floresta do Congo para o De Olho no Mundo. Você sabia? 5 países da África foram colônias portuguesas e usam o português como língua oficial: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. É impossível falar de África sem antes lembrar a sua colonização, uma vez que a maioria dos seus conflitos provém desse acontecimento. Guerras civis e conflitos étnicos e religiosos marcaram a colonização do continente africano por países europeus. Esses exploraram as riquezas naturais e escravizaram milhões de pessoas. A partilha da África foi decidida durante a Conferência de Berlim, que criou fronteiras artificiais. Essas fronteiras não levaram em consideração os interesses ou as características culturais dos africanos. Povos semelhantes foram divididos por fronteiras, e outros, muitas vezes inimigos tradicionais, passaram a conviver no mesmo território. Esse é um dos grandes problemas da África subsaariana, que persiste até os nossos dias: o artificialismo dos países que congregam etnias e culturas diversificadas, com centenas de idiomas diferentes e hábitos e tradições distintos. Quando o colonialismo termina, a independência pouco altera a situação da população, uma vez que a maior parte dos estados é opressora e perdulária, dominada seja por civis, seja por militares. Além disso, os constantes conflitos étnicos colaboram para agravar a situação, gerando gastos e instabilidade política que retardam ainda mais o desenvolvimento do continente. A pobreza, a falta de informação e as guerras produziram uma bomba de efeito retardado que está dizimando a África. Nas 2 últimas décadas, a AIDS matou 17 milhões de pessoas no continente.
quase tanto quanto catástrofes históricas como a gripe espanhola no início do século passado e a peste negra na Idade Média. Hoje, das 33,3 milhões de pessoas que vivem com HIV em todo o mundo, 22,5 milhões estão na África subsaariana. Esse número impacta negativamente o IDH dos países africanos no que diz a respeito de esperança de vida, uma vez que a valência maciça de adultos africanos. Com a morte provocada pela doença, estima-se que em um futuro próximo, os países mais afetados perderão 1/4 da força de trabalho. Isso porque a AIDS não se distingue em classe social ou hierarquia no trabalho. A OMS estabeleceu metas que devem ser alcançadas até 2015, onde está previsto reduzir em 50% a porcentagem de jovens infectados com HIV e diminuir em 90% os novos casos de infecção em crianças. Enquanto isso, o governo brasileiro assinou convênios de cooperação com países africanos afetados pela epidemia. Para o desespero das grandes multinacionais farmacêuticas, o Brasil transferirá a tecnologia para a fabricação de medicamentos e ajuda necessária para orientação na administração correta do tratamento. Apesar de um grande processo estar ocorrendo por parte dos antigos laboratórios, que queixam prejuízo de milhões de dólares, a quebra da patente foi concretizada. O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos que tinham poder de voto, detinham todo o poder político e econômico no país. E a imensa maioria negra tinha só o direito de obedecer rigorosamente à legislação separatista. Entre as principais leis da apartheid podemos citar a proibição do casamento entre brancos e negros, proibição de circulação de negros em determinadas áreas de cidade, criações de bantustões, que eram bairros só para negros, proibição de negros em determinadas instalações públicas como bebedouros e banheiros públicos, entre outros. além da criação de um sistema educacional diferenciado para os bantustões. Esse sistema vigorou até o ano de 1990, quando o presidente sul-africano tomou várias medidas para pôr fim ao apartheid. Entre essas medidas estavam a liberação de Nelson Mandela, preso desde 1964, por lutar contra o regime de segregação. Em 1994, Mandela assumiu a presidência da África do Sul, tornando-se o primeiro negro presidente do país. Você sabia? O Museu do Apartheid relembra os mais de 40 anos do regime de segregação racial na África do Sul. Na entrada do museu, os ingressos dividem os visitantes entre brancos e não brancos sem nenhuma lógica. Cada grupo entra por uma porta. O objetivo é causar um desconforto e transportar o visitante para uma época em que brancos e negros foram separados por lei. O museu é um espaço para despertar os sentidos do visitante, para ver a humilhação e os abusos sofridos pelos negros. É um museu para sentir não só a revolta, vergonha ou indignação, mas também a esperança. E agora vamos aos esportes. A repórter Ana Paula Paz vai mostrar pra gente o legado que a Copa do Mundo deixou à África do Sul. Em 2010, ocorreu um evento muito importante para o futebol mundial e para o continente africano, a Copa do Mundo da África do Sul. A Copa foi o maior evento esportivo num continente que nunca havia sediado Copas do Mundo, e para isso foram construídos 5 estádios e apenas 4 foram reformados. Quase 12 meses depois da disputa da Copa, a administração continua pagando uma fatura anual de pelo menos 7,5 milhões de euros para manter apenas 3 dos 10 estádios. O país investiu mais de 4 bilhões de euros em novos aeroportos, transportes e infraestruturas. Agora continua fazendo contas sobre os benefícios de ter organizado o campeonato, em uma nação onde rugby e cricket continuam sendo os esportes majoritários. Além disso, há alguns estádios abandonados, e o governo até pensou em colocá-los abaixo. No geral, a Copa do Mundo já deu muita autoconfiança à África. A infraestrutura da África do Sul melhorou bastante. Criaram-se muitas oportunidades de trabalho para jovens desempregados. Além disso, aumentou significativamente o turismo no local. Isso foi um grande avanço. Ana Paula Paz, Joanesburgo, para De Olho no Mundo. Você sabia? A nova bandeira sul-africana passou a ser usada depois da eleição de Nelson Mandela em 1994. Uma das explicações para o símbolo da bandeira, um Y deitado, é negros e brancos caminhando juntos agora em direção a uma conciliação.